Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Hoje vamos pensar um pouco sobre a lição 5 da revista e essa lição faz um apanhado, pede uma leitura dos capítulos 8, 11, 18, 20 e 25 do livro de Jó. Interessante que no capítulo 8, na abertura, um dos amigos de Jó vai dizer assim para ele, capítulo 8, que é o primeiro discurso de Bildade. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? É a tradução da Revista Atualizada, e ela nos faz pensar sobre todo o pano de fundo que, na verdade, está ali como base desses diálogos de Jó com os seus amigos. Que pano de fundo é esse? Esse pano de fundo é a questão de como é que devemos tratar os doentes, como devemos tratar os doentes terminais. E a situação de Jó é muito mais complicada. Ele não é só aparentemente um doente terminal, alguém que acha que a sua vida vai findar ali, mas também alvo de toda espécie de desgraça mesmo, de martírio físico, psicológico, espiritual. Alguém vivenciando o mais terrível sofrimento, afastado da sociedade, jogado a um canto, sob cinzas, cheio de escrófulas. A gente conhece o quadro terrível da desgraça pessoal de Jó. Por isso, três amigos se aproximam dele: Elifaz, Bildade e Zofar. A lição 5 trabalha dois aspectos dessa relação com Bildade e com Zofar. Na lição passada, o professor Vinícius falou de Elifaz. Então aqui a gente vê que, nesse versículo 1 do capítulo 8, Bildade diz para Jó que as palavras dele são sem sentido, que ele é impetuoso, que ele chega e fala aquelas coisas em sua autodefesa, mas como um vento que vem, que vai e que deixa confusão, sem sentido, um vento impetuoso. Jó é impetuoso, não sabe o que está falando. Eu não sei qual é a condição que o irmão se vê, a irmã se vê, tendo a situação de ouvir um doente. E mais grave ainda, ouvir um doente terminal, alguém que está padecendo na consciência de que ele está morto, praticamente morto, e que sente a dor dessa morte tão próxima. Está certo que no meio das coisas que eles falam, tem situações, tem confirmações da ação de Deus sobre a vida do homem. O que estraga ali, o que é ruim ali, é que eles têm clichês, palavras repetidas, pensamentos clichês, pensamentos cristalizados em sua mente, na mente deles, Bildade e Zofar, de como deve se comportar o crente, como Deus deve se comportar. Eu chego e limito Deus, tá? Dentro de um quadrado, e aí eu digo, não, Deus se comporta assim, as coisas acontecem assim, tudo vai ser assim. Eu tenho a profundidade do infinito, eu sei como Deus age, então eu posso dizer para você, doente, como Deus age e por que você está assim. É isso que eles fazem com Jó, na sua arrogância, na sua impaciência, na sua dureza. Levantam falsas acusações contra Jó, de que ele é alguém impiedoso, ele é alguém que fez grande maldade, a ponto de um deles dizer: se você se arrepender, parte da sua impiedade será perdoada. Quer dizer, Jó fez uma coisa tão grandiosa, matou tanta gente, talvez umas 250 mil pessoas, que só parte disso Deus pode perdoar. A gente sabe que Deus perdoa tudo, homem que se arrepende.
Mas acontece que quando a gente cita o Novo Testamento, a gente sabe que também a gente formaliza, né? A gente estabelece pensamentos clichês sobre a ação de Deus. E Jó não é culpado. A gente vê bem que no texto poético do livro, Satanás pede a Deus Jó para cirandá-lo, para ele fazer toda sorte de maldade. Deus cede um pouco cada vez, só não podendo tirar-lhe a vida. O desafio de Satanás para Jó, uma situação paralela, porém diferente, é o desafio, né? Não é bem um desafio, mas é um pedido também de Satanás a Jesus por Pedro. Pois em Jó a gente tem um crente constante, um servo constante. Em Pedro a gente tem um crente inconstante, alguém que vacila na fé, tem gestos ousados e gestos ousados que são para o bem, mas que são vacilos. Essa inconstância é o argumento do inimigo para pedir a Jesus para cirandá-lo. Se há a possibilidade do pedido, e aqui está manifesta, porque Jesus falou que Satanás pediu, há a possibilidade do sim e do não. Por isso, o texto poético nos leva para uma situação na qual Deus permite, Satanás pede, Deus permite essas ocorrências sinistras na vida de Jó. Então, a gente está dizendo isso exatamente para vermos que o alcance da soberania de Deus sobre o homem nos faz depender muito mais da misericórdia dele, da bondade dele, e é isso que está demonstrado em Jó. E o exercício disso é não renegar sua fé, mas Jó não aceita isso passivamente. Ele questiona Deus duramente, digamos, põe o dedo no peito de Deus. Como é que funciona assim? Como é que o Senhor faz isso comigo? E ao mesmo tempo que ele cobra a Deus, ele refuta as palavras dos seus amigos. E aqui estamos vendo na lição 5, dois deles, Bildad e Zofar, dizendo para Jó: Jó, você não sabe o que diz. Você é impiedoso, você é trapaceiro, você é mau. Se isso acontece com você, é pelas maldades que você fez. E na verdade, o livro nos ensina que a nossa experiência também demonstra que o sofrimento se abate sobre todos. Cabe a nós perseverarmos e vencê-lo. Talvez até, mas também com certeza, para o exercício da fé. Com certeza, se exercitamos a fé no sofrimento, nós seremos mais fortalecidos em fé, de fé em fé, para cada travessia que a gente tem que fazer na vida para continuarmos. Poderíamos não fazer, poderíamos renegar a Deus. Esse é o objetivo do maligno, inclusive aí sendo defendido por Bildad e por Zofar, pois na medida em que eles levantam falso testemunho de Jó, dizendo que ele é mau e impiedoso e por isso sofre essas coisas, essas falsas acusações não procedem de Deus. O que é mal procede do inimigo e da nossa própria malignidade, que geralmente interage, frequentemente interage, né? Mas isso é crença pessoal. Como no caso de Pedro, quando ele fala para Jesus largar sua missão, há ali uma influência do maligno. Uma mulher de Jó, quando ela disse para ele blasfemar contra Deus e morrer, há uma influência do maligno. Mas a maldade do homem está presente e está atuante. E é para isso que a gente deve atentar em pelo menos duas lições que nos deve ficar, que deve ficar para nós, dentre as coisas que Bildad e Zofar dizem. Porque são duas coisas reais entre as coisas boas que dizem. Pois há uma teologia ali que se aplica, que é real, e a outra que é uma teologia formada de convicções pessoais. Quanto a essa, a gente pode renegar. A minha experiência pode não ser boa para o outro, pode não se aplicar ao outro, mas o texto escrito sim. Então, vejamos quais são essas duas, pelo menos essas duas coisas boas que eles dizem que a gente pode destacar aqui, entre algumas outras que eles falam
que também são procedentes. Em Jó 8,8, Bildade vai dizer: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Versão revista e atualizada. De fato, nós devemos mesmo nos basear naqueles registros bíblicos dos nossos antepassados cristãos, dos nossos antepassados que compartilham conosco a nossa fé, sobre como foi a experiência deles com Deus, como eles vivenciaram isso e como Deus agiu em cada caso. É interessante que para nós, as palavras de Bildade, que são reais, que se aplicam em relação a Jó, se aplicam a nós, pois a gente vê ali na vida do nosso pai, Jó, as coisas que ele passou, acreditando sempre na soberania de Deus e tendo essa esperança de que ele seria afinal redimido. A esperança dele é de que fosse redimido, perdoado e restaurado ainda nessa vida. E isso frequentemente acontece, embora nem sempre. A gente pode imaginar pelas próprias vivências de Jó, quando ele diz a respeito do castigo dos ímpios, que nem sempre acontece, e também do bom que sofre, pode acabar partindo em sofrimento. São realidades. Espero que elas não se realizem em nossas vidas. Mas enfim, são as experiências dos nossos pais. Experiências inclusive de reconciliação. Uma outra coisa que a gente pode destacar, e agora de Zofar, dentro da parte da teologia boa que eles falam, está a passagem do capítulo 11, versículos 13 e 14, e que deve soar para nós, pode soar, né? Pelo menos para mim soa, como um desafio, pela constância que exige o seguir esse conselho de Zofar, que é bom. Ele vai dizer: se puseres o teu coração e estenderes as tuas mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, veja o desafio, irmãos. O que ele está propondo aqui é que nós, qualquer ser humano, tenha a capacidade de estender a sua mão para Deus, ouvir o que ele fala, segui-lo, obedecê-lo e afastar de nós toda sombra de injustiça. Quando eu minto e não me arrependo, mas então, se eu vou lançar para fora e me arrependo, peço perdão ao Senhor, se possível, né? Às vezes, pois nem sempre é possível, ou muitas vezes, vou dizer muitas vezes porque estou supondo que a gente é muito mentiroso, mas se mentirmos também e pudermos pedir perdão à pessoa para a qual mentimos, considerando a intensidade desse desafio de Zofar, se votamos mal também e nos arrependemos e ousamos testar alternativas, as condições quaisquer da ação da nossa maldade, se nos chegam à consciência, pois às vezes podemos cauterizar essa consciência e não estarmos atentos à realidade das nossas maldades, mas se estamos atentos e se vemos na defesa da tortura, do assassinato, da corrupção, enfim, de outras formas, não só financeira, se vemos isso em nós mesmos, então, nossa obrigação, segundo o desafio de Zofar, isso vale muito para mim, é afastar isso da minha vida, da minha tenda, da minha existência conjugal e familiar. Esse é o desafio e isso procede de Deus, isso fica para nós nessa lição, essas duas coisas, olhar a experiência dos nossos pais, estendermos a nossa mão para Deus, que sempre tem suas mãos estendidas, e afastarmos de nós toda injustiça da nossa tenda. Uma constante autocrítica, num filtro sempre observável sobre as coisas que fazemos
para dizermos e fazermos o que é bom. Pois nós somos inconstantes, mas podemos exercitar a constância de Jó. E depois a de Pedro, que se tornou constante também. São lições que ficam da teologia que é boa, dentro daquelas palavras desoladoras que os amigos disseram para um paciente que se tinha como terminal, mas que afinal foi redimido e restabelecido pela bondade de Deus, no exercício da sua soberania, de quem devemos esperar bondade e misericórdia para atravessarmos a vida. Amém, irmãos? Muito obrigado.